Senar tem uma vasta coleção de cartilhas para atender às capacitações de produtores, trabalhadores rurais e seus familiares em todo o país. São mais de 100 títulos que atendem diversas cadeias produtivas. Esse é o assunto do nosso Senar Responde. E quem está aqui com a gente para explicar como é o processo de elaboração das cartilhas é o seu José Luiz Rocha Andrade, assessor técnico do Senar. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Para começar, vamos contar para a gente aí o que é uma cartilha de formação profissional rural e promoção social do Senar. Bom, a cartilha é um recurso auxiliar que o instrutor usa durante a elaboração, durante o curso. Ok. E a quem são destinadas, então, as cartilhas, José? As cartilhas são destinadas aos trabalhadores e produtores rurais e suas famílias. Especificamente, as de promoção social são as que atendem as famílias. Ok. E como o público tem acesso a essas cartilhas tão importantes? Essas cartilhas, elas são, durante os cursos, elas são fornecidas aos treinandos. Okay. E os participantes dos cursos pagam por essas cartilhas? Como é que funciona? Não, elas são distribuídas gratuitamente durante os cursos. Durante os cursos, então, são distribuídas gratuitamente. Correto. E como as cartilhas auxiliam os participantes durante ou depois de um curso, como é que funciona? Elas auxiliam os participantes durante e depois dos cursos. Se por alguma razão uma pessoa que participou de um curso, depois de um certo tempo, necessitar recordar o conteúdo daquele curso, então ele, tendo uma cartilha, ele consegue fazer isso. Ele consegue acompanhar melhor. Acompanhar. Né? Agora, o Senar se preocupa com a linguagem? As cartilhas são muito teóricas? Como é que é? Não, as cartilhas são bem práticas, né? São escritas com palavras simples, numa sequência lógica. Essa sequência é dividida, então, em operações, passos e subpassos. E, de acordo com a necessidade, essas operações, passos por passos, são acompanhadas de fotografia ou ilustrações. Isso facilita o entendimento das pessoas. Agora, quais são as etapas da elaboração das cartilhas? Você pode contar em detalhes para a gente? Aí? Pois não. Inicia-se com a seleção dos elaboradores. Em seguida, eles passam por um treinamento metodológico para poder desenvolver o conteúdo das cartilhas de acordo com a metodologia do Senar. Em seguida, é feito, então, o desenvolvimento do conteúdo por esses elaboradores. Após, vem a produção de fotos ou ilustrações, né? Aí tem a diagramação, uma revisão e, finalmente, a impressão. Agora, como são selecionados os técnicos que elaboram as cartilhas do Senar? Normalmente, o Senar trabalha com 2 técnicos, no mínimo 2 técnicos, né? Normalmente, ele vem da área da pesquisa ou da universidade, da academia, e o segundo, normalmente, é um instrutor do quadro das administrações do Senar, né? Das administrações regionais do Senar, ou da assistência técnica. Esses profissionais, eles trabalham no mesmo assunto, mas com objetivos e enfoques diferentes. A soma desse conhecimento de ambos é que ajuda a fazer o diferencial das cartilhas do Senar. Agora, e as fotos? O Senar tem um banco de imagens? Exato. O Senar tem um banco de imagens, mas em relação às cartilhas, não é utilizado, porque as fotos têm que ser de acordo com aquele passo, com aquelas operações, aqueles passos, aquele subpasso. Então, elas têm que ser tiradas nas propriedades, lá no curral ou nas lavouras, para atender exatamente esse passo, essa operação, esses passos ou subpassos. Agora, em que período é realizada, então, a solicitação das cartilhas pelas administrações regionais, senhor José? Agora, no final de agosto, início de setembro, as regionais elaboram o Plano Anual de Trabalho, o PAT. E, nesse plano, são colocadas todas as atividades que elas vão exercer no ano seguinte, no caso de 2017. Então, aí eles colocam quais os títulos que eles vão utilizar e a quantidade. O Senar soma todo esse pedido de todas as regionais e, assim, ele tem a noção de quantas cartilhas ele tem que multiplicar para poder atendê-las. Agora, quantos títulos estão disponíveis para as administrações regionais
no momento? Você pode citar alguns? Você tem praticamente um monstruário aqui, uma parte pelo menos pequena, né? Pois não. Atualmente nós estamos disponibilizando para as administrações regionais 124 títulos, dos mais variados assuntos. Um exemplo, por exemplo, de caprinos e ovinos, hortaliças. Você pode segurar esse aí de hortaliças, né? Esse aí de hortaliças, por exemplo, né? O que... Turismo rural. Turismo rural também, o que tem no turismo de especial aí? Nesse turismo rural também destaca toda essa questão que é um investimento melhor, né? Você pode até mostrar aí para a gente. Exato, Turismo rural, no caso, esse aqui é a acolhida ao meio rural. Mas tem outras cartilhas que falam da parte de alimentação, de como organizar o restaurante. Como é que é dentro aí, José? Tá, como foi dito, né? Ela tem todas as informações. Tem todas as informações, normalmente com ilustrações, né? Realmente prepara. O que mais o senhor tem aí? Por exemplo, fruticultura, no caso, essa aqui fala da colheita, pós-colheita e comercialização, mas existem outras, da produção, dos tratos culturais, correto? Na apicultura, essa aqui trata-se da instalação do apiário. E café, nessa aqui, no caso de café, são os principais tratos culturais. Mas há outras também relativas a esses assuntos que vão complementando todas as informações relativas a esse assunto. Agora, essas cartilhas já estão prontas. Como é que foi para escolher esses assuntos? Não, essas cartilhas não estão prontas. Elas são multiplicadas anualmente em função da demanda das regionais. Por que o Senar faz isso? Porque ele corre o risco das cartilhas se desatualizarem. Então, elas são feitas, multiplicadas anualmente. E quando que um título é atualizado? Ele é atualizado quando houve mudança na legislação ou por defasagem do conteúdo, tecnicamente mesmo, né? Então, elas têm necessidade de ser atualizadas. Agora, José, eu tenho aqui, que o senhor passou antes, é claro, tratores agrícolas, né? Essa é a cartilha que foi mais demandada, então, pelas administrações regionais do Senar em 2016. Por que essa demanda tão grande por esta cartilha? Pois essa cartilha realmente é um interesse que normalmente os produtores e trabalhadores têm interesse aprender como fazer a manutenção dos tratores, né? O exemplo dessa, ela foi por a soma de todas as regionais, o número de unidades demandadas foi em torno de 39 mil unidades. Aqui tem, a gente está olhando um pouquinho, aqui tem, faça a manutenção da bomba alimentadora, tem todos uns bem detalhado. Bastante detalhes, né? Exato. É uma cartilha bastante detalhada. José Luiz, há quantos anos você trabalha na área, então, de elaboração de cartilhas do Senar? Agora, no dia 19 de agosto, eu vou completar 14 anos de Senar. E, desde o início, sempre trabalhei com as cartilhas. Agora, você lembra de algo que envolva as cartilhas do Senar e que vem chamando sua atenção aí em todos esses anos? Sim. A colaboração que o Senar tem tido pelos produtores rurais, né, as empresas públicas e privadas, instituições de pesquisa e de ensino, universidades, elas têm aberto as suas instalações, né, laboratórios, máquinas e equipamentos, animais e até disponibilizado funcionários para quando o Senar vai fazer as fotografias, eles ajudam nesse sentido. A colaboração tem sido muito boa e isso tem facilitado muito o nosso trabalho. Ah, que bom. Então, essa colaboração toda. Agora, as cartilhas são tão bem feitas, elas chamam a atenção, além do público rural, tem mais gente que se interessa nessas cartilhas, que procuram? Sim, tem interesse. Há procura. Mas elas são distribuídas nos cursos, porque o importante é que as pessoas façam os cursos, né? Elas simplesmente se auxiliam. É um complemento, né? complemento, né? E serve para aprofundar em casa, exato. Então, elas estão muito vinculadas aos cursos. Por isso que elas são só fornecidas gratuitamente durante os cursos. Ok. Seu José Luiz Rocha Andrade, assessor técnico do Senar, muito obrigado pelas informações, pela presença aqui no programa. Obrigado.